amigo, tudo bem? Pega aí a lição da Escola Sabatina desse trimestre, lição número 2 da semana, que estamos estudando sobre os crisóis da vida. O verso principal está em 1 Pedro, capítulo 4, verso 12 e verso 13, e diz o seguinte: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são participantes ou coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Que legal, esse texto é poderoso, estamos estudando durante toda essa semana, e nesta quinta-feira nós temos o título Crisóis da Maturidade. E o verso dessa lição de hoje, de quinta-feira, está em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7, um texto bem interessante, que diz assim, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Esse texto é um texto um pouco assim, deixa um pouco a gente em dúvida. O que é esse espinho da carne que Paulo estava dizendo aqui? Muitos teólogos acreditam em várias situações, mas o que mais chega perto é de que provavelmente, isso até o comentário bíblico adventista diz sobre isso, provavelmente fosse um problema em sua visão. Isso aí era um espinho na carne para Paulo. E agora fica a pergunta, por quê? Por que Deus permitiu isso na vida de Paulo? Você entendeu o texto que diz, nós lemos lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 7, a expressão foi-me dada. Deus deu algo para ele, ou permitiu que acontecesse algo na vida dele, que era esse espinho na carne, provavelmente um problema na visão. Por quê? Porque para que Paulo, no próprio texto diz, para que ele não se exaltasse. Então havia um espinho na carne dele para que ele não se exaltasse, e sim exaltasse o nome de Deus. Olha que interessante, a lição ela vem trazendo disso, né? O espinho de Paulo, na carne de Paulo, tinha um propósito. A lição diz assim, a fim de que ele não se exaltasse. Não foi por causa de um pecado em específico, mas para evitar o pecado. Olha só, então Deus acabou permitindo aquilo para que evitasse um dano maior, um pecado maior. Isso é um processo de poda, né, para que ele pudesse tornar-se mais frutífero, né, adquirisse mais maturidade. Por isso que o título de hoje é Crisóis de Maturidade. E a lição pede para você ler lá 2 Coríntios capítulo 12, versos 7 ao 10, como é que Paulo lidava com isso? Ele lidava com boa vontade, isso impedia dele se gloriar, né, se exaltar, e fazia com que ele dependesse mais e mais de Deus. Agora eu pergunto, nesse fim de lição para você, tem alguma coisa que precisa ser poldado em você, seja podado, seja adquirido um processo de maturidade espiritual e cristão? Analise na sua vida e peça para Deus que Ele possa te ajudar. Um grande abraço e fique com Deus.